Bem-vindos ao quarto episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, o seu host, falando diretamente de Tangir, Marrocos, e comigo temos o nosso co-host, Rafael Lima. Rafa, como você tá? Tá falando de onde? Hoje estamos vindo de Governador Valadares, Minas Gerais. Não tão exótico quanto você, mas fora da minha base, geralmente. Estamos aqui corrida de eleições e tudo mais. E vamos lá. E quem que a gente trouxe hoje? Exato. Nosso convidado de hoje é o Igor Coelho. O Igor é formado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília e é mestre em Processamento de Imagens pela Universidade de Tóquio. Ele trabalhou no Japão na área de Inteligência Artificial e Internet of Things por 6 anos e hoje ele e a esposa são nômades digitais. Igor, prazer ter você aqui conosco. Como vai? Tá falando de onde? Opa, muito prazer. Estou falando de São José, Costa Rica. Aproveitando um raro dia sem chuva. Esse é um tema que a gente com certeza vai entrar depois no podcast, como você foi parar na Costa Rica. Mas vamos começar primeiro, de onde você é no Brasil e como surgiu essa oportunidade para você de ir para o Japão? Eu sou de Brasília, por isso que até formei na Universidade de Brasília. Nunca morei em nenhuma outra cidade antes de ir para o Japão, então quando fui morar sozinho eu já pulei logo para o outro lado do mundo. A história de ter ido para o Japão foi que eu consegui uma bolsa de mestrado quase que por acidente. Que eu estava fazendo o curso de Ciência da Computação na Universidade de Brasília, aí eu vi um pôster falando de uma bolsa de estudos chamada MEXT, que é uma bolsa internacional do Japão, que eles distribuem para um monte de países. E eu vi lá, ok, vamos tentar fazer esse teste para bolsa de mestrado, para aprender mais de como é o processo seletivo. E quando eu formar, ou quando eu estiver prestes a formar, estiver faltando uns 6 meses, eu aplico para valer, depois de me preparar. E nisso fui lá, fiz o teste de inglês, era um teste bastante difícil. Passei, ixi, e agora? Tem um processo de entrevista, então vamos fazer o processo de entrevista também para saber como que é o processo de entrevista e quando eu falhar, eu já vou ter uma experiência para quando eu for aplicar de verdade. E nisso eu acabei passando no processo de entrevista também. Eu fiquei, ué, e agora? Eu não estava planejando me formar agora, eu estava planejando formar em 2 anos. Quando você pega a bolsa, você tem que formar até o começo do ano seguinte para poder ir para o Japão já em abril, né? Aí eu tive que comprimir 2 anos de universidade em um, e eu estava fazendo 2 cursos ao mesmo tempo na Universidade de Brasília, que era Ciência da Computação, licenciatura e bacharelado. Então esse último ano, né, foi difícil. Eu estava dormindo 2 horas por dia para conseguir completar. Overworking, né, cara? Mas então você teve que basicamente comprimir o seu curso para conseguir fazer isso tudo. No final, pelo visto, deu certo. E aí, como que foi esse processo da bolsa? Assim, primeiro, como que funciona a bolsa? Eles cobriam tudo, cobriam a viagem para o Japão, você tinha que fazer isso de conta própria? Como que foi esse processo de entrar na bolsa? Sim, a bolsa ela é bem completa. Eles cobrem a sua passagem e os primeiros 6 meses de estadia no Japão você vai estar como estudante internacional, não vai ser mestrado ainda. Aí você internamente faz uma prova. No meu caso, na Universidade de Tóquio, eles cobram a prova, mas existem outras universidades que não têm prova. Você automaticamente entra para o mestrado. E passando para o mestrado, a bolsa é estendida para 2 anos, para cobrir o tempo do mestrado lá. O que eles te fazem é basicamente pagar passagem de ida e volta e um salário. Que, se não me engano, era 180 mil ienes. Eu não sei quanto que dá. Acho que dá uns $1.800. Que é razoavelmente o suficiente para cobrir as suas despesas se você não mora em Tóquio. Se você mora em Tóquio, você talvez vai ter que fazer um trabalhinho à parte, ensinar inglês ou trabalhar no restaurante, alguma coisa assim. Mas como eu estava na Universidade de Tóquio, mas não era bem a Universidade de Tóquio em Tóquio, é a Universidade de Tóquio em Chiba, que é o estado ao norte de Tóquio. Então, para mim, foi perfeito. E o processo seletivo, como eu tinha falado, é um teste de inglês, uma sessão de entrevistas e o seu projeto de pesquisa para mestrado e doutorado. Se você vai fazendo para bacharelado,
Aí é uma prova de matemática, física e química. Aí você escolhe, acho que você escolhe 2 dos temas. Pode fazer física, química ou química, matemática. Você escolhe 2. A prova de inglês, entrevistas, e você não tem a parte do projeto porque é bacharelado ainda. A do mestrado e doutorado são 2 anos e a de bacharelado são 5. E acho que é basicamente isso. Tem algum requisito, assim, da bolsa, por exemplo? Ah, você tem que trabalhar depois X anos no Japão, ou precisa concluir o mestrado, senão você tem que pagar de volta o valor, assim, tinha algum requisito para você fazer? O requisito é só de idade mesmo. Para bacharel é até 24 anos. Não, é até 24 anos e para mestrado é até 35. Se você já tiver mais que 35 anos, aí não tem mais como aplicar para bolsa. Mas quanto a desistir no meio do caminho e voltar para o Brasil, não tem problema, você não precisa pagar o dinheiro de volta e depois que você formar, você pode simplesmente voltar para o país ou ficar lá. Eu acho que a intenção deles é quando você fica 5 anos no país, 5 ou 2 anos no país, você cria raízes e acaba ficando. Tipo, a maioria das pessoas que fizeram a bolsa terminaram ficando no Japão. Eu ia falar isso, né? Uma vez que você faz toda a transição, aprende, tá lá, desenvolve relacionamentos e tudo mais, e quase certamente você veio de um país pior. Acho que eles pensam, se o cara voltar também, o que adiantava, né? E mesmo o povo que voltou, eles voltaram com os contatos, né, do Japão. Então eles continuam trabalhando para empresas japonesas ou introduzindo pessoas para empresas japonesas. Então o custo-benefício acaba sendo muito bom para eles, né? Faz sentido. E como que foi, então, essa ida inicial para o Japão? Você pegou o avião, chegou lá, você falava alguma coisa de japonês? Como que foi, assim, entrar na universidade? Era um curso em inglês, imagino, já que tinha o requisito lá. Você precisou saber alguma coisa de japonês nessa chegada? Eu já era meio otaku, então eu estudei 2 anos de japonês, mas é aquele estudar japonês quando você não mora no país, você nunca aprende de verdade. E 2 anos estudando só 1 ou 2 dias na semana não te deixa tão bem preparado. Mas eu já tinha um pouquinho de conhecimento de japonês. E assim que eu cheguei lá, o primeiro baque foi as estradas ao contrário, né? Tipo, meu professor chegou para me buscar no aeroporto, aí ele fui lá no carro dele, eu tentei entrar pelo lado do motorista. Aí eu, Pra quem não sabe, ele tá falando de mão inglesa, né? No Japão a mão é inglesa, então você dirige pelo lado esquerdo da estrada, o que pelos primeiros dias dá uma sensação constante de pânico, de que você vai morrer a qualquer momento. E tipo, não, calma, tá tudo bem. todo cruzamento, cara, você segura na cadeira. E aí, o primeiro baque, as letras, né? Tem a tradução em inglês, principalmente quando você está em Tóquio, mas tudo vai estar em japonês, né? Então, no chão tá escrito Tomare ao invés de Pare, as placas estão em kanji. E, tipo, aí que você realmente percebe, eu não tô mais no Brasil. E todo mundo em volta falando japonês, e se você acha que inglês é suficiente para você viver e fazer tudo, não é. Em Tóquio você dá para viver, você come, vai em restaurante, faz reserva. Inglês ainda meio que serve para alguma coisa. Saiu de Tóquio, inglês não serve para mais nada. Então, se você quiser viajar dentro do Japão, aprender pelo menos um básico de japonês é quase que a necessidade. O curso em si também, em tese, ele era para ser em inglês, mas muitas das matérias que você pega, o cara ensina em japonês mesmo. Os slides e os papéis que você ganha vão estar em inglês. Então, mesmo que você não entenda muito de japonês, dá para se guiar por lá. Mas a explicação em si vai ser em japonês. E mesmo que você faça a pergunta em inglês, ele vai te responder com inglês e japonês, né? Que é difícil de entender. Tem muito som que eles não conseguem pronunciar, então você tem que meio que acostumar com a forma deles falarem inglês. Acho que em termos de baque foi isso. A comida também. A comida é muito gostosa. Então, se você está preocupado em ir para o Japão e não gostar da culinária de lá, não precisa se preocupar. Tem para todo gosto, não é só sushi. Ah, então imagino. Toda vez que eu saio do Brasil é isso que eu mais sinto falta, cara. É uma coisa que mais cai dramaticamente. Mas vai ter lugares que é melhor. Tipo, o que Mas vai pegar é preço das comidas. Quando você começa a converter para real, tanto que você até desiste de converter para real, porque dói na carteira. então,
você fez essa chegada no Japão, mencionou que né, não dá para se virar muito bem sem o japonês. Como que foi o processo, então, de aprendizado do idioma? Hoje em dia você é fluente em japonês? Você tem um nível que dá para se virar? Como que fez, assim, para pegar o idioma no país? Hum, Se você está fazendo essa bolsa, os primeiros 6 meses incluem um curso intensivo de japonês. E se você estiver fazendo para bacharelado, o primeiro ano é curso intensivo de japonês. Tá? Todo dia, 4 a 5 horas de japonês. Então, isso te dá uma base legal para conversar. Agora, se você está indo sem ser por bolsa, é bom você usar aplicativo, fazer aula e aprender sozinho japonês, principalmente no começo é meio difícil, então eu recomendo fazer aula mesmo com o professor. Depois que você já está no nível mediano para alta, aí você pode estudar sozinho, porque você já tem como procurar em dicionário, essas coisas. E a língua é bem diferente. Ela é uma gramática ao contrário, né, do português. O verbo ele vem no final. E muitas vezes os japoneses eles deixam no ar o que você quer dizer. Então, muita coisa pelo contexto. Então, ao invés de você falar, eu vou na padaria, você fala, eu vou. Então tá meio implícito que seria na padaria, se você já falou sobre padaria numa uma coisa passada. Tanto que você não fala muito você ou eu em japonês. Por falar você é meio que direto demais, então você fala o nome da pessoa. E aí uma coisa que pega muito no japonês, que a gente que tem uma cara bem de estrangeiro, a gente tem uma certa vantagem, eles relevam, é os níveis de polidez que existem na língua japonesa. Mesmo que a gramática seja fácil, os níveis de polidez é o que complica. E você tendo a cara de estrangeiro, eles meio que, ok, você deveria ter falado com uma forma mais polida comigo, mas eu vou deixar passar porque você tá na cara que você é estrangeiro. Agora, se você for descendente de japonês, prepara que eles vão pegar no seu pé. Se você falar de uma forma que não é polida o suficiente, vão falar que você está desrespeitando e ficar puta. Até você explicar que não, eu sou brasileiro, eu não sou japonês. Tô aprendendo ainda. Aí eles passam a relevar. Cara, falando em descendente de japonês, assim, você tem muito contato, é muito grande a comunidade de descendentes de japoneses brasileiros que voltaram para o Japão, que moram por aí, assim, principalmente em Tóquio, imagino? Hum. Em Tóquio nem tanto, é mais em Gunma. Gunma tem até cidade que as placas de trânsito têm a tradução em português. Até porque tem muita gente que vai do Japão para descendente japonês que vai de volta para o Japão, eles vão para trabalhar em fábricas, né? Essas fábricas ficam em Gunma ou Fazenda, por exemplo. Em Tóquio é difícil porque brasileiro não tem cara, né? Então, você está andando na rua, pode ser que eles sejam brasileiros. Você não sabe. Até eles falarem português, você não sabe. Muitas vezes eu cheguei a conversar com a pessoa em inglês ou em japonês e quando pergunta de onde ela é, São Paulo. Por que eu tô falando inglês com você? Isso é uma coisa que o Francisco, pra quem já esqueceu, ele tá em Marrocos, ele tava falando, pô, aqui, estavam até achando que ele era marroquino. Ele falou, se eu fechar a boca, ninguém nem tenta me vender nada aqui. Achei hilário Ainda isso. mais política tradicional. Ninguém acha E que eu todo sou. mundo presume que você tá daí, né? O que pode também dar certos problemas. A galera pode imaginar que você sabe certas coisas que você não sabe, né? Mas vamos se adaptando, né? Eu acho legal isso como brasileiro é meio genérico, assim, né? Tanto que, se eu não me engano, acho que o brasileiro é o passaporte mais falsificado do mundo, né? Porque se chegar qualquer tipo de pessoa com passaporte brasileiro, você não vai falar assim, não. Você olha e fala, se eu chegar com passaporte coreano, assim, vai ser um pouco difícil de eu convencer. Mas qualquer um que chega com passaporte brasileiro, acho que é legal isso. Verdade. Já me olharam torto porque eu usei o cartão de pontos da minha esposa, né? No supermercado. Eles olharam assim, Saito? Você tem cara de Saito. Maneiro. Mas então, ok, falamos dessa parte da universidade, falamos dessa parte da bolsa de estudos, desse choque também cultural no Japão, mas vamos falar talvez um pouco de negócio, um pouco de trabalho. Você foi fazer um mestrado de processamento de imagens na Universidade de Tóquio. Como que é o mercado de tecnologia aí no Japão? Porque assim, quando a gente ouve Japão, geralmente é associado assim robótica, né, alta tecnologia. Tem bastante demanda por isso aí? Tem bastante oportunidade? O que mais se faz aí? O que tem muita demanda, em especial para empresas menores, as venture, porque a galera que forma
das universidades grandes, eles são todos abocanhados pelas gigantes japonesas, tipo Fujitsu, Sony, eles pegam todo mundo que forma. E pegam os japoneses que formam. Né? Então, se você é estrangeiro e tem um conhecimento técnico grande, tem muita empresa menor, de 150 empregados, que tá doido por esse tipo de gente. E estão dispostos a bancar visto, por exemplo, que você pegar o visto de trabalho no Japão, você precisa ter uma empresa te bancando por trás. Principalmente se você trabalha com web ou inteligência artificial, também tá um mercado que está crescendo bastante, data mining. E se você tiver um conhecimento de japonês, melhor ainda. Mas mesmo sem o conhecimento de japonês, já tem muita empresa contratando só com o inglês também. Então é uma área que está dando bastante futuro e é muito fácil de conseguir emprego no Japão com essa área. Tipo, você é bombardeado por e-mails do LinkedIn o tempo todo só por ter inteligência artificial no seu profile. Isso é uma experiência que eu tive quando eu tava na Estônia, né? Meus conhecidos brasileiros lá, os caras estão falando, cara, não aguento mais, vou tirar meu LinkedIn do celular, um saco, todo dia recrutador querendo me roubar. E isso é uma coisa também que eu acho que eu sinto falta no Brasil, né? Porque você sabe que numa cultura desses o empregado é muito mais valorizado, porque você pode a qualquer momento falar, quer saber, tchau. É só responder qualquer um dos 4 recrutadores que veio aqui essa semana. Não preciso estar aqui. Mas a gente no Brasil nunca viu isso, né? A gente nunca viu, assim, pleno emprego, tipo, 3% de desemprego nesses setoriais, assim. Então, acho que causa uma mudança de mentalidade nas pessoas que é muito importante. Eu lamento que a gente não tem isso aqui no Brasil. Sabe? Bastante. Você passa a desdenhar as leis trabalhistas com isso também, né? Você fica, Sim, não precisa de não seguridade no preciso trabalho. disso, não tem necessidade. Você provavelmente vai pedir demissão por várias outras coisas. E outra coisa também, salários, como é que é? O salário no Japão, se você estiver comparando com outros países de primeiro mundo, ele é mais baixo. E ainda mais se você for viver em Tóquio, que é uma cidade cara, junto com um salário que é mais baixo, então você vai passar meio necessidade. A menos que você já tenha uma experiência. Mas mesmo assim, com a mesma quantidade de experiência, por exemplo, vamos dizer, 5 anos de inteligência artificial, você ganha um salário maior se você trabalhar para os Estados Unidos, por exemplo. Você vai para o Japão por causa das cidades japonesas, porque você quer viver lá, por exemplo. Eu diria que... É isso que eu ia perguntar, né? O menor justifica por o quê? Tipo, a cultura, o local, preferência cultural, como é que funciona isso? É meio que histórico, o que programador era muito mal visto no Japão. Tipo, a ralé. Você é programador? Pô, programador. Agora tá melhorando. Nos Estados Unidos, em Califórnia, você já fala programador, programador. No Japão tá melhorando um pouco. Então, os salários eles deram uma crescida boa nesses últimos 2, 3 anos. Mas realmente, quando eu formei, o salário de entrada, ainda mais para empresa grande, tipo Nintendo, por exemplo, o salário de entrada deles era menor do que professor de escola pública, de ensino médio, por exemplo. Agora, com o trabalho remoto, as empresas do Japão estão tendo que competir com as dos Estados Unidos, então os salários estão começando a se igualar. Isso aqui. Isso é uma tendência global até, né? Não vai ter muito como fugir. Até o Brasil está tendo que sofrer com isso, as empresas brasileiras tendo que competir com pagamento de salário com as empresas americanas. Algo que a gente, inclusive, vê bastante na CETI de programador e tal, prestando serviço para os Estados Unidos e querendo otimizar imposto. Mas, enfim, eu acho que a pergunta que o Rafa tinha feito ali é bom a gente entrar um pouco mais em detalhes, assim. Quais você diria, se você fosse um vendedor, sabe, um diplomata japonês, quais são os melhores, assim, por que morar no Japão? Quais são as vantagens, assim, de morar no Japão? Além da comida, que você já mencionou. Acho que a principal vantagem, que é até uma coisa que eu sinto um pouco de falta aqui em Costa Rica, é o quão seguro você se sente no Japão. Criminalidade existe, e depois você vive um pouco, você até sabe onde é que as áreas que você não deve passar a noite. Mas qualquer outro lugar, você anda à noite sem se preocupar, você vê mulher andando sozinha à noite, voltando para casa, às vezes até bêbada. As pessoas andam com, acho que virou moda, tem uma carteira bem longa que eles usam e botam no bolso de trás, carteira metade saindo para fora, que você, como brasileiro, você pensa, oh, meu Deus, esse cara tá dando muita pinta. A primeira semana que eu cheguei no Japão, eu sabia que o lugar ia ser seguro, mas não sabia que era tanto. O cara foi no banheiro,
fazer as necessidades, deixou a mala dele fora do banheiro. Não são fora do stand, né? Do vaso, mas fora do banheiro como um todo. Eu tava lá fora. Eu fui entrar no banheiro, vi uma mala do lado de fora. Que diabo que essa mala tá fazendo aqui sem ninguém olhando? Entrei lá dentro, o cara tava do banheiro. Caramba, isso no Brasil nunca que aconteceria. E tipo, pessoas perdem carteira no chão, ou eles devolvem para a polícia mais próxima. Então, se perder alguma coisa, você vai na polícia mais próxima de onde você perdeu, provavelmente está lá. Ou eles tiram do chão e botam num lugar mais alto. Se tiver uma cadeirinha ou uma caixinha, eles botam no lugar mais alto para ninguém pisar. Fica mais fácil de ver. Isso é para qualquer coisa, tipo, coisa banal, tipo luva. O cara pega, bota ali em cima. Fone de ouvido, ainda mais esses do iPhone, né, que cai o tempo todo. O povo só compra o lado direito, por exemplo. O povo pega do chão, coloca o lugar mais alto para ninguém pisar e deixa lá porque o dono vai voltar para procurar, provavelmente. Esse é um dos melhores pontos de se morar no Japão. E em especial em Tóquio, é a conveniência. Né? Você está sempre a pelo menos 5 minutos de caminhada de uma loja de conveniências. E as lojas de conveniência do Japão tem de tudo. São muito convenientes. Então, tipo, bateu fome 3 da manhã, dá uma andada para fora, bem na sua frente tem a loja de conveniência vendendo sorvete e ramen e até... É uma cidade que não desliga, né? Tipo, principalmente se você estiver mais pro centro, se você for pros cantos de Tóquio, os restaurantes fecham e tudo, mas as lojas de conveniência estão sempre lá. Agora, no centro, a cidade está sempre ligada. Acho que essa segurança realmente é o melhor ponto de se viver no Japão como um todo. Qualquer lugar que você for vai ter essa sensação de segurança. E outra é o serviço de atendimento ao consumidor. Lá você, não sei se vocês sabem, como eles falam consumidor em japonês, é kyaku-sama. E sama é um jeito de você falar para deuses, né? Não é kyaku-san, é kyaku-sama, porque você é o deus cliente. Então eles vão te tratar com todo respeito, tem toda uma forma de conversar, eles totalmente polido. Qualquer pergunta que você tiver, vão fazer o máximo para te atender, o que às vezes é meio inconveniente, porque às vezes eles não sabem a resposta para a pergunta que você quer, mas eles querem responder, então eles vão sair ligando para todo mundo. Você fica lá 30 minutos só porque você perguntou onde é que estava a meia. Mas esse E já é atendimento ao uma consumidor. diferença de cultura bem grande, assim, para os países de origem latina, né? Que são bem mais. Tem que pedir a conta 3 vezes no restaurante na Espanha até que o cara realmente venha te pagar. Tipo, ei, eu quero pagar, eu quero pagar. E o cara não vem, não vem, você fica esperando. Isso, bom ouvir, boa vantagem do Japão. É o que, às vezes, tendo essa cultura latina, meio que vai te dar um baque quando você for num restaurante no Japão, é que existe uma diferença muito grande entre o atendente e o cliente. Né? O cliente está lá em cima, o atendente está lá embaixo. Então, uma coisa que eu notei é que as pessoas não olham muito no atendente, olha para o atendente. Olha para o menu, eu quero isso, isso, isso. Devolve o menu, nem olhou na cara do atendente. Pensa, nossa, você faz isso no Brasil, seu prato vai vir cuspido. Mas e o jeito que você chama garçom também não é... Tipo, os garçons, eles não ficam olhando os clientes esperando alguém levantar a mão. Eles estão fazendo a coisa dele. Então você solta o berrão, sumimasen. Os bichos vêm. E até hoje eu tenho problema de soltar a voz para chamar garçom. Mas isso é clássico, pô. Ô, campeão, chama o garçom. No Brasil, você levanta a mão, alguém vai ver. No Japão você tem mesmo que gritar, e não é tipo, não é um gritar, e aí, amigão, e aí, compadre, é com licença. Aí, se fizer isso no Brasil, o povo pensa que você tá irritado. Cara, e você tinha mencionado, assim, Tóquio é massa, mas tem um custo de vida maior. Você mencionou uma outra cidade lá para brasileiros. Assim, do seu tempo que você morou no Japão, quais são as cidades que você acha que são, assim, mais massa para quem pensa em morar lá, para quem pensa em mesmo conhecer, visitar o Japão? Se você quiser muita atividade, coisa para fazer à noite e coisas diferentes todo dia para fazer, é Tóquio. Tóquio tem de tudo que você pensar, tem lá para fazer. Agora, se você quer curtir um pouco mais a história do Japão e você gosta mais desse lado cultural, Kyoto é uma cidade muito bonita.
E se você estiver morando em Kyoto, você pode ir para os pontos turísticos em dia de semana, que é quando tem pouca gente. Se for no fim de semana, você quase não vê os lugares. Só que se você quer uma cidade parecida com Tóquio, só que não seja tão fria, tem Osaka, que é do lado de Kyoto, que é tão desenvolvida quanto Tóquio, só que a cultura lá é um pouco mais amigável. O povo sorri mais, falam com as pessoas na rua. Enquanto Tóquio é cada um com seus problemas. Você nem conhece o seu vizinho. E São Paulo, agora né? São Paulo. O Brasília também é tão frio que chega da geleira. E se você quiser ir para um custo de vida um pouco mais barato e que tem uma boa equilíbrio entre a vida no campo e a vida da cidade, tem Chiba. Você pode pegar uma cidade bem Inaka, né, que é o interiorzão, ou uma que é entre as duas, então você tem tudo de bom da cidade grande com a tranquileza, né? Tipo, a calmaria do campo. Então, acho que essas seriam as melhores. Se você curte neve, vai pro norte ou pra Nagano. E aí neva pra caramba, por causa até da geografia do Japão. Neva de metro, né? Caraca. Isso é algo que, assim, geralmente quando a gente pensa em neve e tal, associa mais com Europa, com Canadá e tal, mas o Japão também tá lá em cima, né, cara? O Japão também Hum. tem bastante zona de frio. Como que É foi isso. essa parte climática, assim, o verão, quando eu penso em clima no Japão, eu penso em cerejeiras e eu penso, tipo, neve no topo do Monte Fuji. Como que é, assim, o clima no verão? Como que é o clima durante o ano, assim? É agradável ou é realmente frio, frio? Eu passei a maior parte do tempo em Tóquio e Chiba, que são bem próximos um do outro, então o clima é o mesmo. Só que eu vim de Brasília. Brasília você só tem dois climas, né? Tá chovendo e não tá chovendo. E chegar no Japão e tem 4 estações, eu fiquei, caramba, que legal. Por isso que tudo da língua deles, da cultura, é dividido em estações também, porque realmente muda completamente a cidade, muda a natureza em volta de você. Na época das cerejeiras, realmente fica tudo rosa, mas é bem rápido, são só 2 semanas que você tem essas cerejeiras. Então, se você quiser ir ver, tem que se planejar bem. E flores para todo lado, aí vem o verão é quente, mas quente de rachar. Tipo, você não pensa que o Japão tem um calor tão grande. E é um quente abafado, que é bem úmido. Mesmo vindo de um país tropical, você vai suar. Aí vem o outono, em que tudo fica laranja, das folhas caindo, e é um friozinho até agradável. E o inverno, pelo menos em Tóquio e Chiba, não neva muito, neva 1 ou 2 vezes no ano. E o frio nunca chega a negativo, vai ser entre 0 e 5. Então, se você é do sul do Brasil, por exemplo, já deve estar acostumado com esse tipo de temperatura. Se você vem do norte do Brasil, vai passar um perrengue até acostumar. Agora, se você for pro norte mesmo do Japão, em Hokkaido, vai ter um verão bem curto e o inverno bem longo. E o inverno lá ele chega a -15, -18. E por conta da geografia que eu falei, é bem úmido e vem vento da Sibéria junto com o vento do Pacífico, então neva bastante. E como eu disse, neva de metro mesmo. Se você procurar imagens das estradas de Hokkaido, eu não sei se vocês já jogaram Mario Kart 64, que tem uma fase que tem umas paredes de gelo. Aquilo é Hokkaido no inverno. É metros de neve. Tem casa que, se você não limpar todo dia, ela quebra para dentro. Então, é uma coisa que eu não sabia que existia, né? Esse negócio de você ter que tomar precaução para neve. Tem que fazer, tipo, em Brasil você toma cuidado com inseto, né? Passa inseticida e tá beleza, acabou a manutenção da casa. E nesse lugar que neva bastante, não, você tem que tirar a neve do telhado todo dia, você tem que abrir o caminho para poder sair, tem que estar sempre aquecido. Igual o Canadá, por exemplo, você liga o carro primeiro, vai fazer suas coisas, quando o carro estiver aquecido, aí que você vai poder sair. Mas tem negócio de carro também, que é até uma coisa interessante. Se você mora em Tóquio, carro é desvantagem quase. Não precisa de carro, não vai fazer diferença. Você acaba tendo que pagar mais, porque você paga imposto, paga estacionamento, paga gasolina. Então, um monte de gente nem tem carro. Só de trem e ônibus, nem ônibus, só de trem você já vai em qualquer lugar, em Tóquio como um todo. Nas outras cidades é mais ônibus e um pouco de trem também.
Muito bom. Então essa parte da infraestrutura acaba sendo uma vantagem do Japão. E para os Hum, nossos inscritos, nossos ouvintes que querem um lugar frio, mas não querem ir para Canadá ou Estônia, tá aí então uma oportunidade na Ásia, né? hum. Igor, você, né, mencionou que você tem esposa japonesa, você trabalhou no Japão, você estudou no Japão, então acho que você já interagiu com a burocracia japonesa de todos os ângulos diferentes, né? Permissão de trabalho, casamento, estudos, enfim. Como que foi isso, cara? Como que foi o processo de obtenção do visto de trabalho, de casamento e tal? Quão burocrático ou não burocrático é né, o governo no Japão? Aí é um daqueles contrastes do Japão, né? Que eles são extremamente tecnológicos de um lado e extremamente arcaicos do outro. Então você vai ter robôs de última geração, robô de armadura, que é aquele robô que você veste para te dar mais força, e principalmente para pessoas idosas. E do outro lado, eles ainda usam fax. Então a burocracia está do lado do fax. É tudo papel e precisa de carimbo, de diferentes prefeituras, e elas não falam uma com a outra, e prepara para sentar bastante e ficar esperando. Mas pelo menos eles se tratam bem, né? Quer dizer, exceto a parte de imigração, né? A galera da imigração é meio sem educação, mas isso é genérico, acho que é a mesma coisa em todo lugar. E por exemplo, para casar, era um documento só, você assina, beleza, e entrega, mas se você quiser trocar o nome, em especial se você quiser ter o nome do meio, por exemplo, tem uma burocracia muito esquisita, porque no Japão ele só tem dois nomes, né? O primeiro e o último. Aí se você quiser pôr um nome do meio, igual no Brasil, quando você casa, você acrescenta um nome. Aí você tem que ir no tribunal para provar que você tem a necessidade de ter esse nome do meio, senão ele vai te causar muito desconforto social e econômico. Você faz a entrevista com o juiz e o juiz vai falar: não, eu não acho que isso é desconforto suficiente, você não pode ter um nome no meio. Isso está dando até problema que, não lembro se é um cara do SoftBank, tipo, bicho ricão, que ele queria ter três nomes por causa da esposa, e ele está processando o Estado, falando: não, o nome é meu, eu que decido. E tá rolando esse processo aí até hoje, então vamos ver se mudam as regras. Esse Esse é é um daqueles um casos exemplo. que é super arbitrário, né, cara? Como que você vai definir uma medida de desconforto com não ter o nome do meio, sabe? Ok. No fim, a própria juíza falou: você assina com o seu nome oficial e usa o nome que você quiser nos diálogos e em qualquer outro lugar. Eu falo: ué, pra que a gente tá registrando nome? Não, no quesito de visto também. Visto é complicado, que tem vistos que são fáceis de conseguir. Todos eles vão ser burocráticos. Todos eles, quando você vai renovar ou quando você for aplicar por eles, prepara um dia sem trabalhar, que você vai tomar um chá de cadeira de algumas horas. E vistos de trabalho para pessoas com, eles chamam de highly skilled employees, high skilled engineer, que é os médicos, engenheiros, cientistas. Esse é um visto mais fácil de ser aprovado, mas que precisa de alguém por trás te bancando. Agora, se você quiser o visto permanente, que seria o green card, aí eles são muito exigentes. Você tem que estar no Japão uma quantidade de anos, tem que passar nas provas. Mesmo se você casar com uma pessoa do Japão, você vai ter que provar que você casou por amor e não é por conveniência. Então, você até tem que passar o seu Facebook para eles verem a história de vocês que não se conheceram semana passada. Isso é só para o visto de esposa, né? Depois de alguns anos com visto de esposa, aí sim você pode aplicar para o visto de permanente. Ou estar no Japão 10 anos. Então, isso mostra uma mentalidade dos políticos que eles são muito protecionistas do povo do Japão. E eles querem usar os estrangeiros, mas não querem que eles fiquem. Então, a menos que você seja tipo médico ou engenheiro, os vistos de trabalho menores, tipo visto de part-time, são muito difíceis de renovar. Justamente por causa dessa mentalidade que eles querem que você venha, trabalhe e vá embora. Que é uma coisa também que você nota no sistema de pensão deles. Você é obrigado a pagar, igual ao do Brasil. E quando você sai do Japão, você pode pedir parte desse dinheiro de volta, só que é até um máximo de 60 meses. Então, se você trabalhou mais de 60 meses, esse extra que você pagou vai embora, vai ser usado para pagar a pensão dos japoneses. E
tchau, tchau. E não tô, além disso, ainda cobra 20% de imposto dessa pensão que você foi obrigado a pagar. Então daí já é outra evidência de que o governo japonês, eles são bem protecionistas do próprio povo, mas quer que os estrangeiros venham, mas trabalhem e vão embora. Isso se reflete também na parte da cidadania, né? Você mencionou, antes da gente começar a gravar, que você não chegou a pegar a cidadania japonesa. Por quê? Levando em conta que você ficou 10 anos no Japão. Até podia pegar, mas primeiro você teria que pegar o visto permanente e teria que esperar mais um ano, passar por um processo muito complicado. Eu fiquei, se eu estou pensando já em trabalhar fora do país, não tem por que pegar esse visto. E mesmo você estando fora do Japão, você tem que pagar todo ano 5.000 ienes, por exemplo, para manter esse visto, a menos que você volte para o Japão. E a cidadania, eles não aceitam dupla cidadania, então você teria que desistir da sua cidadania antiga para poder pegar a japonesa. E eu pensei, do jeito que eles estão tratando os japoneses agora, existe aquela suspeita de que vão começar a cobrar imposto por cidadania. Eu fiquei, então é melhor não, fica com o passaporte do Brasil, isso acabar complicando mais. Eu estando casado com a minha esposa, ela pode pegar a cidadania brasileira a qualquer hora, se precisar. Então acabamos deixando de lado. E o passaporte brasileiro é bom o suficiente para a maior parte dos lugares. Vez ou outra deu a invejinha do passaporte da minha esposa, que ela não precisou de visto para os Estados Unidos, por exemplo. Mas é só para esses países. Tem países que não aceitam japonês também, que acaba que o visto brasileiro é melhor. E é uma estratégia boa, assim, de diversificação mesmo, de proteção, o casal ter duas cidadanias, né? Se você tivesse que renunciar à sua e ficar só a japonesa, vocês estão completamente dependentes da japonesa. Já com o modelo atual, se você quiser migrar, por exemplo, para o Uruguai ou para a Colômbia, sei lá, você pode fazer isso através do visto brasileiro, que tem a liberdade de locomoção no Mercosul, e trazer ela como dependente. E, claro, se você, né, quiser voltar para o Japão, né, ela também pode colocar você como esposo. Então acaba dando uma diversificação boa até ter esses dois passaportes. Eu acho que, assim, pessoalmente, mesmo que a pessoa não queira morar no Brasil, não tenha muitos amores pelo próprio país, o passaporte brasileiro é um baita documento, e pouquíssimas ocasiões que eu acho que vale a pena realmente renunciar, né? Só se for para ter um passaporte muito bom em um país que você realmente quer morar a vida toda, sei lá, você está morando há 10 anos em Mônaco e quer virar cidadão monegasco. Ok, beleza. Então talvez possa ser uma boa ideia. Mas, assim, no geral, eu acho que vale a pena manter. E no Japão mesmo não tem muita diferença entre o visto permanente e cidadania. A única diferença é que você vai poder votar ou virar funcionário público. Então, se você for morar no Japão mesmo, só o visto permanente já basta. Agora tem um detalhe interessante que muita gente faz, que é meio ilegal, que é você renunciar à sua cidadania, pegar passaporte japonês e usar a certidão de nascimento para pegar a cidadania de volta. Aí você fica com duas cidadanias, sem falar. Deu até um caso de um político do Japão que fez isso, né, que ele tinha a segunda cidadania das Filipinas. E pegaram e falaram, você não é japonês de verdade, porque você tem a segunda cidadania e blá blá blá. Acabou que não deu nada, nem foi processado. Tem uma daquelas regras do Japão que é ilegal, mas não tem punição, então na prática não é ilegal. Cara, e não é só o Japão. Se eu não me engano, agora eu não lembro se era o Paraguai ou o Panamá. Eu acho que era o Panamá, que eles também não permitem a dupla cidadania, mas o não permitir é basicamente, quando você está se tornando um cidadão panamenho, você precisa entregar o seu passaporte para os panamenhos. Mas assim, você dar o seu passaporte não significa que você deixou de ser cidadão. Então você entrega o seu passaporte, vai lá no consulado, embaixada, ei, eu sou cidadão brasileiro, quero meu, né, quero emitir um novo passaporte, perdi o meu, pronto. Né, então ficou aí as duas cidadanias. Então, eu acho que é esse mesmo esquema, porque eu não lembro exatamente como é que você prova que você renunciou à sua cidadania. Eu acho que é só entregar o passaporte no Japão também. Mas bom, não é só o Japão que faz isso. Mas você tocou num ponto também relativamente interessante. Então você, assim, se mudou para o Japão, morou vários anos lá, casou com uma cidadã japonesa, estava trabalhando no Japão e decidiu
sair do Japão, né? Agora você está como nômade digital aí na Costa Rica. Hum. Por que que você sairia de um país de primeiro mundo? Quais foram os motivos que te levaram a querer sair do Japão e começar uma vida nômade? Um dos maiores pontos é a quantidade de imposto que você paga no Japão, que não é pouco. Vai ser pelo menos 40% do que você ganha, isso só de imposto direto, né? E tem outros problemas, como o seguro de saúde lá, ele não é baseado, o quanto você paga não é baseado no quanto você está sendo coberto, mas o quanto de salário que você ganha. Então, quanto mais você ganha, mais caro fica o seu seguro de saúde, apesar de estar sendo o mesmo serviço. E a gente fez as contas, viu o quanto que a gente estava pagando de imposto, pensar, deve ter uma forma melhor de receber o salário. E tem também, até uma frase que o Rafael falou muito, né, que com esse negócio do corona, eles falaram, a culpa é minha e eu boto em quem quiser, e a culpa é de vocês, eu boto a culpa em vocês, que é a política que o governo japonês está tomando, né? Tá tendo a crise econômica por causa do corona e viraram, beleza, vamos aumentar imposto, começar a cobrar mais coisa, imposto de consumo está subindo era 8%, virou 10%, estão querendo subir para 12% e aumentar os impostos de renda, por exemplo. E existe uma barreira salarial no Japão que eles chamam de senman, que são 10 milhões de ienes por ano. E quando você passa ela, você perde um monte de coisa da Seguridade Social e o seu imposto aumenta, tipo, pra caramba. Então muita gente, quando tá ganhando aumento do salário, chega no 9.999.000 e para, tipo, fica assim, eu não quero aumentar meu salário até que seja um aumento que realmente vá aumentar o tanto que eu vou ganhar. Porque se você for de 9.900.000 para 10 milhões, você está perdendo dinheiro. Então, vendo essas tendências, a gente ficou, do próprio quesito monetário, virar nômade pode ser uma solução. E teve uma oportunidade que a gente viu de comprar uma casa usando Bitcoin em Nicarágua. A gente viu a casa, conversou, chegou quase a assinar, a gente pensou, poxa, a gente não entende da cultura de Nicarágua, não sabe se realmente quer viver lá. Aí decidimos, ok, vamos desistir dessa chance, vai doer, mas beleza. E vamos passar um ano viajando pela América Central para entender a cultura e ver se é o que a gente realmente quer. E é o que meio que deu esse incentivo de virar nome digital. E se você vai passar um ano fora de qualquer jeito, então já faz todo o esquema das bandeiras. Depois desse um ano, se a gente ainda assim achar que o Japão é o melhor lugar para se viver, a gente pode voltar a qualquer hora usando a cidadania da minha esposa. Eu posso pegar o visto de guardião, né, que eles chamam, né, Haigusha, para voltar para o Japão a qualquer momento. E o emprego ainda está lá, tipo, ainda estou trabalhando para a mesma empresa. Acho que esse foi os principais motivos. Em termos de sociedade e de cidade, o Japão ainda está ganhando. É muito conveniente, mas em termos burocráticos, não é o lugar que você está sendo melhor tratado no mundo. E a tendência é ficar ainda pior, né? E ainda mais com guerra e tudo. Tipo, a Rússia, o povo não sabe, muita gente não tem essa noção, mas a Rússia é bem ali do lado do Japão, né? Então tá o Putin ameaçando jogar bomba nuclear no Japão, tem a Coreia do Norte, que muitas vezes lançou bombas no mar do Japão ou do outro lado de Hokkaido para testar o foguete. Então ele falou, eu posso lançar aqui, vocês estão bem aqui no meio, ó, qualquer hora eu posso acertar. Foi uma coisa que a gente prestava muita atenção nas notícias. Tipo, a Coreia do Norte lançou bomba de novo. E estando fora dessa área de influência, a gente nem liga mais. Deu aquela paz de espírito de não ter que se preocupar. Estando em Tóquio, né, você está com um alvo na sua testa. Se for lançar bomba nuclear, Tóquio é o alvo. É engraçado, né? Assim, esses países asiáticos, Singapura, Japão, Taiwan, eles têm uma segurança super alta dentro do país, né, nas cidades, em termos de criminalidade, etc. Mas em termos geopolíticos, são lugares complicadíssimos, né, cara? Aquela região ali, China, Coreia do Norte, Rússia, que vizinhança desgraçada. A população se ama, mas os políticos se odeiam. Você fica uma coisa esquisita. Sim, sim. Então você está trabalhando remotamente ainda. Isso é algo que no Japão, na área de tecnologia, imagino
como na maior parte do mundo, cresceu bastante durante o Covid, se tornou bastante aceitável, assim, é algo que é comum, é fácil de conseguir trabalho remoto na área de tecnologia no Japão? Agora é. Antes do Covid era você tinha que negociar muito para conseguir um trabalho remoto, e ainda assim era alguns dias da semana, por exemplo. A menos que você seja tipo, um grande nome da área, você pode falar, ok, eu posso trabalhar para você, mas só se for remoto, que foi até o que um dos empregados da nossa empresa fez, que ele trabalhava para Auth0 e era grande lá na empresa, e falou, ok, eu trabalho para vocês por um salário mais baixo, mas só se for remoto. E alguns meses depois veio o corona e todo mundo virou remoto. E falou, pô, se soubesse disso, teria esperado. Agora tá mais fácil. Muita gente está, como eu já havia mencionado, trabalhando da Europa com a empresa japonesa, e quando eles quiserem ir para o Japão, tá mais fácil, né? Porque você já tem o contato com a empresa japonesa para te dar o suporte no visto. E agora é até comum, em especial tecnologia, as pessoas estarem oferecendo e tá lá o nome do emprego, Senior AI Developer, entre parênteses, Remote OK. Bom, ficou muito simples de conseguir esse tipo de emprego no Japão agora. Para outras áreas eu não sei se seria tão fácil, mas se você for programador e estiver nessa área de tecnologia, sim. Até Maneiro. Isso desenvolvimento de aí jogos. isso é clássica geoarbitragem, né? Você está recebendo de um país de primeiro mundo, Japão, que talvez não pague tanto quanto os Estados Unidos, mas ainda paga bem, e está passando seu tempo agora na América Central, que é uma região que tem um custo de vida, né, muito abaixo. Quanto tempo você já está na América Central? Estamos há 3 semanas. Por Eu, enquanto, foi Costa Rica, certo? passamos uma semana em Cancún, no México, mas ali foi só para divertir mesmo. Quando a gente estava fazendo os planos de viagem para chegar a Costa Rica, a gente vai passar por Cancún, então vamos estender aqui. E o primeiro baque foi poder comprar fruta por quilo e não por unidade. No Japão você compra um limão, né? Quer comprar 2 limões, paga 2 limões, não é por quilo. Então você escolhe o maior limão, assim, para poder pagar menos. E aqui, o preço que eu pagaria em um maracujá, eu compro quase 1 quilo de maracujá. Então daí você vê a geoarbitragem especial para frutas e verduras. Essa parte de comer, assim, em países tropicais é muito boa. Inclusive, vale mencionar essa parte do seu stopover também, essa parada que você fez. Essa é uma estratégia muito boa para quem tá querendo virar nômade, começar como nômade, é realmente usar as conexões ao máximo. Porque geralmente o caminho mais barato do ponto A para o ponto B não vai ser do ponto A para o ponto B, vai ser do ponto A para uma conexão, às vezes para uma outra conexão para o ponto B. E aí, assim, se você consegue estender aquela conexão em um dia, 2 dias, 3 dias, você já fez uma mini férias em um lugar que você provavelmente já vai gostar de conhecer, que são os maiores pontos de aeroportos, Amsterdã, Paris, Berlim, Londres, Cancún mesmo, Miami, né? Já consegue fazer uma mini férias antes de ir para o seu próximo destino. Vale muito a pena. Esse negócio de ficar brincando com o calendário para ver o quanto que o preço baixa, ajudava bastante quando ainda morava no Japão e tentava passar pelo menos uma vez por ano no Brasil. Aí no caminho de volta, passava em Dubai, vamos ver se eu colocar um ou 2 dias aqui, vamos ver o quanto que o calendário muda. Tipo, o preço da passagem caía $300, $400, que já paga o hotel. Você vai passar em Dubai e já conhece a cidade, segue viagem no outro dia, e são o quê? 35 a 40 horas ao todo para chegar no Japão, então você já dá uma descansada. Só dentro do avião são 27 Uma horas. cama de verdade para dormir, em vez de dormir, né, de só ficar em aeroporto e avião, e, né, pô, conhecer o Dubai. Hum. Quando eu não sabia disso, eu passava horas e horas no aeroporto de Dubai, tanto que eu acho que eu já devo ter até a carteirinha de guia daquele aeroporto, que eu conheço tudo. Primeira vez tive que fazer conexão, passei 10 horas no aeroporto. Aí, tipo, quando eu fui de novo com a minha esposa, já chegava, não, pera aí que eu conheço onde que tem a tomada aqui para poder carregar celular. É aqui comigo, não é nesse terminal, é no terminal aqui do lado que tem essa tomada boa. Agora já aprendi minha lição. Estende um dia, vai para fora, conhece a cidade, dorme numa cama.
E assim, é uma ótima oportunidade também para ver amigos e ver, sabe, criar contatos, né? Eu tenho uns amigos ali que estão morando em Dublin, aí eu queria vir aqui para o Marrocos agora, tinha que fazer uma conexão. E uma das melhores conexões era Dublin. Ok, beleza, já vou lá, conheço a cidade, conheço o país, revejo meus amigos e sigo viagem, sabe? Perfeito, perfeito. Essa parte de conexões é um segredo muito bom. Mas, cara, Eu fiz isso quando eu fui para Lisboa, que eu fui São Paulo, Lisboa, só que o preço de passagem de Viracopos, Lisboa era igual Guarulhos, Amsterdã, Lisboa. E daí tinha um stopover de 12 horas em Amsterdã. Eu falei, cara, pera, eu vou pagar a mesma coisa. Eu desço 8h30 da manhã em Amsterdã, pego o trenzinho, vai custar assim 7 euros, vou pro centro da cidade, 10 horas dando rolê lá. Tá legal, vou de noite pro aeroporto, pego o avião, dá na mesma. Por que não? É, Amsterdã muita é vantagem. fácil fazer conexão assim na Europa. É um dos que mais passa assim de voo de Guarulhos, inclusive. Mas, Igor, você estava falando? Você tava falando de Schiphol, né? Era Amsterdã, né? Isso. Porque a vantagem de Schiphol é porque dava pra fazer isso em Paris, Roma ou Amsterdã. Só que Paris e Roma era tipo 1 hora 80 euros de Uber pra cidade pra voltar. Amsterdã era 7 euros num trem. Então, tipo, Esse Schiphol já tá era, ali sei lá, logo pertinho. 20 minutos. Tipo, É o que? O aeroporto é no meio da cidade ou é só muito perto? É bem pertinho, assim, tu consegue pegar um ônibus ali no aeroporto e logo é bem tu. pertinho e o De Gaulle e o aeroporto de Roma também são uma puta que pariu. O negócio meio Confins, BH, assim. Isso é uma coisa pra ficar ligado, assim, tipo, Turquia, por exemplo, também. Um dos aeroportos lá fica, tipo, 2 horas de ônibus da cidade. Se você tem uma conexão de 5 horas, esquece. Fica no aeroporto que não vai dar pra fazer nada nesse meio tempo. Se quiser fazer a mesma coisa no Japão, tem 2 aeroportos para Tóquio, que é o Narita e Haneda. Se você quiser fazer esse esquema de descer para conhecer a cidade, pega o Haneda. Porque Narita é em Chiba, não é nem em Tóquio, né? Apesar de ser considerado aeroporto de Tóquio. Vai ser tipo uma hora de busão. 1 ou 2 horas de busão. Bom, já fica a dica aí, então para stopovers no Japão. Provavelmente para os ouvintes que estiverem, não sei, no Sudeste Asiático, naquela parte do mundo e fazendo viagem. Igor, eu sei que você não, assim, você só está aí há 3 semanas, né? Não dá para dizer, como é a vida na Costa Rica igual no mesmo nível que você fala no Japão. Mas, cara, quais são as primeiras impressões, além dessa parte de comida? Onde você ficou? O que tem achado dessa vida de nômade até agora? Até agora, não tem muita experiência para falar, mas tipo, só o mindset de poder mudar a qualquer hora, tipo, a gente já tá pensando, ok, a gente vai ficar um mês aqui, um mês na outra cidade, e depois que país nós vamos? Poder pensar isso já te dá uma sensação de liberdade. Agora, esse que é um baque bem grande é o quanto que chove em Costa Rica, que a gente pegou a temporada de chuva e a gente, né, temporada de chuva, mas não pensou que seria realmente todo dia chove. O bom é que a chuva aqui parece que teve algumas aulas com os trens do Japão e é no reloginho, tipo, sempre a mesma hora. Então você meio que planeja o seu dia em volta da chuva, né? Vamos ver, a gente vai sair para ver o museu, por exemplo, e vai chover mais ou menos essa hora, então a gente já sabe quanto que tem que sair do museu para voltar para casa. Muitas vezes a gente já nem leva guarda-chuva. Mas é interessante, ainda mais o visual também em volta é muito legal, que tem montanha aqui. Eu nunca morei perto de montanha, apesar de ter morado no Japão, que tem bastante. Mas Tóquio é uma planície, né? Você vê o Fuji lá longe, se você tiver um prédio bem alto, mas fora o Fuji você não vê nada. E aqui, tipo, na frente da janela tem uma montanha grandona. Caramba, é legal ter uma coisa para ver fora da janela. E Brasília, não sei se já estiver em Brasília, Brasília é aquele mar de pedra, né? Não tem nada. Parece um oceano, só que sem mar. Foi uma coisa interessante. Provavelmente indo para a próxima cidade vai ser um visual diferente que vai ver fora da janela. É uma coisa que eu curto bastante, esse negócio do ambiente que você tá mudando o tempo todo. Uhum. Cara, em relação à chuva, assim, é algo que precisa ser repetido, né? Não existe lugar tropical, verde,
né, com aquelas florestas maneiras, sem chuva. A floresta precisa de chuva, sabe? Nunca vai ter um lugar assim que não tenha uma estação de chuva. São Tomé e Príncipe, onde eu fui, exatamente a mesma coisa. Nossa, paraíso tropical, selvas intocadas. Temporada de chuva todo santo dia, né, vai ter chuva. É assim, se tu quer um lugar que assim não chove, que tenha bastante sol, vai para um deserto, vai para um lugar semiárido, sabe? Vai para, não sei, Mediterrâneo, que é um lugar mais seco, e aí realmente vai ter sol, igual aqui no Marrocos, sei lá, não choveu nenhum dia que a gente teve. Minto, choveu, sei lá, 2 dias nessas últimas 2, 3 semanas que a gente está aqui, né? Isso, né, é um trade-off. Se você quer um lugar verde, né, para fazer caminhadas e ir na selva, inevitavelmente vai ter que ter alguma temporada de chuva. É o que lembra que desse negócio de ter cuidado com a natureza é um medo constante que as pessoas têm no Japão, né? A sociedade é desenvolvida em volta de desastres naturais. Então lá na época de chuva tem tufão. Tipo, tem 10, 20 tufões por ano. Então você mora no sul para Okinawa. É constante. Sua casa é feita pensando no tufão. É terremoto toda semana. Pelo menos um terremoto pequenininho. Você acaba acostumando. O povo tem essa imagem de que terremoto é aquela coisa do capeta, que todo mundo vai morrer, mas é igual tá passando um trem no andar de baixo. Engraçado que a galera até acostuma. Tipo, tá todo mundo trabalhando. Aí todo mundo para. Ih, terremoto. Passou. Aí volta a trabalhar. Você fica atento, né, pra ver se é grande. Que se for grande, você tem que ir pra algum lugar mais seguro. E mesmo no Japão, na época do verão e começo de outono, chove bastante. Mas não é todo dia, que nem aqui. Mas é o mesmo esquema. Quando tudo fica verde, é porque tá chovendo. Uhum. Essa parte de assim, segurança de desastres naturais é algo que assim, realmente chega a dar muito medo no Japão, ou realmente, sabe, a infraestrutura aguenta, não é algo para se preocupar assim frequentemente? Ah, até lembro uma história engraçada que quando eu cheguei no Japão, eu cheguei logo depois do terremoto de 2011. Era pra eu ter chegado na época do terremoto de 2011, tipo, alguns dias depois, era minha data de chegar, aí teve o terremoto, aí mudaram para algumas semanas depois. Cheguei lá, as pistas já estavam todas construídas e você estava tendo os aftershocks. Então, tipo, primeiro dia que eu cheguei no Japão já teve terremoto de fazer barulho, né? Porque o terremoto, quando ele é alto, ele faz som. Então, dá um medo quando você pega um terremoto que faz barulho, ainda mais se você não tá acostumado. Você chega do nada, o chão tá fazendo barulho, né? Mas dá aquele. Peraí, vai tudo cair, as coisas começam a sacudir, e uma coisa que você começa a prestar atenção é se tem coisa acima de você. Se tem um projetor, se tem uma caixa de som. Você, quando começa a tremer, você olha para cima e vê se tem algo que pode cair na sua cabeça. Porque os prédios em si, como eles são feitos para isso, você não tem aquele medo de que o prédio vai cair. Ainda mais se aguentou aquele terremoto de 2011, aguenta qualquer coisa. Então, se não caiu naquele terremoto, é porque vai aguentar. Então, o medo é mais de alguma coisa cair na sua cabeça. E muita gente tem a mochilinha de emergência, que é a mochila com comida, água, coisa para banheiro, remédio, primeiros socorros. Você deixa perto da saída. Qualquer coisa, se der ruim, seja incêndio por causa de terremoto, ou o terremoto em si é muito grande, ou se você mora perto do oceano, tem alerta de tsunami, vai embora, pega a mochila e vaza. Então é uma constante de que uma hora a natureza vai vir te pegar. Então você meio que se prepara para isso. Uhum. Isso é algo que, assim, tem um risco maior no Japão, claro, mas é importante estar ciente dos riscos que vai ter em qualquer região que você for no mundo, né? Claro, tem países que são um pouco mais seguros em relação a desastres naturais, por exemplo, no Brasil não tem terremoto, mas ainda tem, né, por exemplo, deslizamentos, né, enchente, principalmente lá no sul, porra, sabe, a cada alguns anos vai ter alguma enchente foda que vai alagar a cidade, né, você tem que tomar cuidado. Né. Na América Central mesmo, vários dos países ali são afetados por furacões, é algo que acontece. Isso era uma coisa que eu queria perguntar sobre a Costa Rica mesmo, se tem esse risco lá ou não. Eu procurei na internet, porque era um medo da gente, e tem
teve 22 tufões, aqui desse lado é furacão, né? Teve 22 furacões em Costa Rica desde 1900. É, tá bom. Tá aumentando um pouco, tá basicamente um por ano, agora com o aquecimento global e tudo. Mas não é igual no Japão que você vai ter 10 tufões por ano, por exemplo. Pelo menos 10, né? E muitas vezes eles chegam forte. Em Tóquio é bem raro que um tufão chegue com velocidade, que eles vêm por baixo, né? Eles vêm por baixo e vai subindo. Até chegar em Tóquio eles já estão bem mais fracos. Mas vez ou outra chega um que alaga tudo e teve alguns anos atrás um que devastou Osaka. Chegou forte em Osaka, então tiveram que fechar aeroporto, um monte de casa perdeu o telhado. Pelo que eu pesquisei em Costa Rica, quando tem tufão, é uma chuva forte. Tipo, é aquele tipo de chuva que você não vai querer estar fora. Esteja dentro de casa, mas não precisa se preocupar com o vidro quebrando, por exemplo. Ou o telhado voando. Isso é algo que, assim, a parte de furacões, eu lembro ter visto não sei se era um vídeo, uma apresentação do pessoal do Seasteading Institute, que basicamente no Equador você não tem furacões. Você tem ele acima, você tem ele abaixo, mas você não tem ele na linha. E o Panamá ali, ele está basicamente na linha do Equador, sabe? Então no Panamá é bem estável nessa parte, não tem praticamente furacão nenhum. Aí Costa Rica tem, mas menos. E aí, conforme você vai subindo ali, chega realmente no Caribe, chega já para Honduras, né, Belize, México e Estados Unidos. Estados Unidos se ouve direto. Né? Lá realmente o furacão vem forte e arrasa, né, as cidades que estão por ali. Mas no Panamá você tem uma segurança bem grande em relação a isso. E então, algo a levar em conta. Esses países, Costa Rica e Panamá, são mais seguros em termos de segurança física, mas também em termos de desastres naturais, quando a gente está falando de América Central. E até o ponto de eu ter escolhido Costa Rica, que eu tava vendo a lista de países mais seguros das Américas, a gente pensa, Canadá vai estar número 1, e vamos ver quem tá depois disso. Aí, eita, Nicarágua? Aí depois vem Costa Rica, ué, lá embaixo vai estar o Brasil, né? E mais embaixo é El Salvador, mas eu nunca esperava desses países serem tão seguros. Cara, compara com o Japão, perde muito fácil, mas a própria estatística mesmo já fala bastante, que até o perigo contra humanos tá mais seguro aqui. Tem que prestar atenção nos animais, né? Que tem muito animal peçonhento. Tem, acho que a vespa mais perigosa do mundo. Eu vi uma aqui fora. Eles chamam de alguma coisa rock wasp, que é uma vespa grandona que só que tem uma picada que dá a impressão que vai morrer. Caraca. Andando fora. Eu sabia que ela existia em Costa Rica. Eu vi relato de alguém que foi picado por ela. Aí quando eu tava voltando uma vez aqui pra casa, eu vi uma no chão e. Eita! Existe. Então já fico alerta, alérgicos a abelhas e picadas de vespa, não vão para Costa Rica, ou sei lá, coloquem um repelente bem forte aí antes de andarem no mato. Carrega aquela. Vai com aquelas redinhas elétricas. Canedinha. E eu tenho uma aqui. Eu tô armado. Nossa, ok. Primeira coisa que eu vi, ele tava com medo de mosquito, né? Que ia ter muito. Aí eu já comprei a raquete e acabou que eu só vi um mosquito até agora. Eu vi mais mosquito quando eu tava morando no Japão. Caraca, pô, maneiro. E depois disso você mencionou, então, você vai ficar aí por um ano e depois ver se volta ou não para o Japão. O que, assim, reforça algo que a gente também gosta de falar. O nomadismo não precisa ser algo que, ok, eu vou embora agora, eu vou cortar absolutamente, sabe, vou queimar todas as pontes atrás de mim e vai ser uma decisão para a vida toda. Sabe, é algo muito prudente, assim, de certa forma, de que, ó, eu vou testar isso, vou conhecer, vou ver se gosto e se der errado, eu volto para casa, né? Tem essa possibilidade ainda, né? Acho que a maioria das pessoas que estão começando provavelmente não deveriam, sabe, pensar que não, vai ser algo que ou é isso ou não vai ser nada, vai ser realmente só nomadismo, nunca mais volto. E levar em conta que, cara, né, deu o primeiro passo, porque o máximo que pode acontecer é, ok, não gostei, vou voltar. E aí, a gente tá até pensando em deixar um pé no nomadismo, mesmo se decidir voltar pro Japão. Aí pensar, vamos comprar uma casa. Então, ao invés de comprar no Japão, compra no Panamá.
passa um dia por ano no Panamá, mantém a residência, e o resto do tempo passa no Japão, ou toma cuidado para não passar os 180 dias no Japão, os outros dias passa em Tailândia ou Vietnã, que é ali do lado. E você vai estar morando no Japão de volta e ainda com o pé no nomadismo, aproveitando não pagar tanto imposto e essas coisas. Não precisa voltar exatamente para como era antes. Cara, falando em Tailândia, Vietnã e etc, assim, nesse período que você estava no Japão, você chegou a conhecer outros países asiáticos, ali da vivenda? Eu fui pro Vietnã, minha esposa foi para Guam e Filipinas, mas a maioria das nossas viagens foi no Japão mesmo. Entendi. Cara, como que foi essa experiência no Vietnã? Porque, assim, pelo que a gente sabe, geralmente é um país socialista, é um país, né, mais, né, bandeira vermelha, estrela, comunista, etc. Como que foi essa viagem por lá? O povo é muito legal, são muita gente boa. E só com inglês dá pra me virar bastante. Comida extremamente barata. Foi surpreso o quão barato é, apesar do número ser grande, né? Você vai estar pagando 2 milhões de alguma coisa. Tipo, paguei 250 mil num copo de café. Tipo, caramba, tu é rico, hein? Foi 50 centavos de dólar. E você não sente que o povo tem essa mentalidade socialista. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu não passei tempo suficiente lá, mas você tem aquela imagem de que eles são um pouco mais empreendedores. Tipo, tem muita gente na rua vendendo e procurando chance de fazer uma boquinha extra. É vendendo fruta na rua, é oferecendo serviço, é moto para todo lado, transportando gente, transportando coisa. E das pessoas que a nossa empresa contratou, muitas pessoas do Vietnã. E das pessoas do Vietnã que eu trabalhei junto também, todo mundo, muita gente boa, totalmente, muito profissionais, são bastante respeitosos e mais abertos, né? Você já chegam contando piada, é aquele esquema. Eles chegam um pouquinho meio que nervosos, não sabe até quando pode entrar na zoeira, mas conforme você vai dando liberdade, eles vão vindo na zoeira e conta piada e faz besteira com a gente, e vai pra bar e essas coisas. Então, do que eu entendi, do que eu aprendi do Vietnã foi essa parte, que é uma sociedade mais aberta, e eu não senti que era tão socialista assim. Acho que deve ser mais pro lado do governo mesmo. Pô, maneiro, acho Eles, que isso pode ser interessante para, inclusive, quem está pensando em expandir assim as próprias atividades ou empresa e tal, e está buscando, né, VAs, virtual assistants, né, empregar contractors contratados remotamente. Eu não sabia que o nível de inglês do Vietnã era melhor do que o Japão, cara. Tô é impressionado. melhor. Os vietnamitas que trabalharam com a gente, eles tinham um nível de inglês bem melhor que o Japão. Era muito mais fácil achar pessoas que falavam inglês fluente no Vietnã do que no Japão. O que acho que até faz sentido, né? Já que o mercado interno do Japão, o número de pessoas que moram no Japão é muito maior, então provavelmente é tipo o Brasil, assim, que tem oportunidade suficiente dentro do país para não ter que ficar olhando para o mercado de fora. Hum. Talvez seja algo assim. E, e não precisa, né? Tipo, eu aprendi inglês por conta de videogame, né? Você não tinha videogame em português no Brasil. No Japão, não. Tudo que entra é traduzido para o japonês. Você estando naquele ambiente, você não tem muito contato com a língua inglesa além de filme. E, o entretenimento japonês é muito bom, então você nem tem por que ter contato com o entretenimento americano. Então acaba meio que criando essa bolha. Apesar de eles estudarem bastante inglês na escola. Então você tem muita gente com 8, 10 anos de escola de inglês que fala My name is Igor. Isso não. Inglês de escola é inglês de escola, inglês de verdade é inglês de verdade, né? Isso. Principalmente escola, tipo ensino médio, ensino fundamental e tal. Nada contra os professores, mas é muito diferente algo que a pessoa está indo atrás porque quer aprender e algo que é uma aula que você está meio que sendo forçado ali a fazer, sabe? Hum, Nunca aprende tão bem como é uma coisa que você realmente gosta de fazer, que você realmente quer ir atrás, né? Isso um ponto muito grande para a educação autodeterminada, no meu ponto de vista. Cara, você mencionou assim, que gostou da população, que gostou da comida e tal. Você
já chegou a pensar em talvez fazer um nomadismo assim na Ásia mesmo? Assim, o que te levou a fazer o nomadismo nas Américas em vez de ficar, por exemplo, na própria vizinhança ali? Foi por conta daquela oportunidade de compra de uma casa em Nicarágua. A gente pensou, que a gente quase comprou, mas não conhecia Nicarágua, então vamos conhecer a cultura da América Central e ver se a gente gosta. Mas já que começou o nomadismo, a gente tá pensando, depois que a gente enjoar da América Central, a gente pode passar um tempo na América do Sul, já que é do lado, e volta para a Ásia. Esperando que a China dê uma aquietada. Porque ali todo mundo é vizinho, né? E eles têm um vizinho muito chato. Uma vez eu tava vendo que a Estônia falava isso, né? A Estônia não tem um problema de segurança, eles têm um problema de vizinho maluco, vocês têm um problema de 2. Ou 3, né? O Vietnã, a China ali do lado, Coreia do Norte também, e a Rússia. Todo mundo a um míssil de distância. Um ponto interessante que você tinha tocado na educação, que até um ponto talvez alguém queira saber se quiser criar crianças no Japão, é que o sistema de educação deles é muito voltado para teste e não para conhecimento. Você vai estudar para passar no teste. Aí passou no teste, puxa a cordinha da descarga, esquece tudo que você aprendeu. E o quanto que você se esforça é diferente do quanto você se esforça por nível educacional, é muito diferente do Brasil. No Brasil, você é meio relaxado até o ensino médio, tanto que você nem precisa estudar para a prova. E na faculdade, que eles pegam pesado. O Japão é o contrário. O Japão ele é muito pesado e fica muito pesado desde o começo, fica extremamente pesado no ensino médio, e na faculdade é quando eles falam que é as suas férias antes de você entrar para o mercado de trabalho. Foi até uma surpresa que eu tive, que eu consegui entrar na Universidade de Tóquio, que é a melhor universidade do Japão e tal. Eu cheguei esperando só ver gênio. E tipo, quando eu fui ver o código da galera, o código-fonte do povo, nossa, se eu escrevo um código desse na Universidade de Brasília, o professor me dá um cascudo. Mas aqui passa. Teve um amigo meu que estava trabalhando em computação gráfica e estava tendo um seminário sobre luz. E uma das perguntas de um dos atendentes é como você roda a câmera num ambiente 3D. E o cara ficou, você está fazendo mestrado, né? Ela, isso é coisa que você aprende no primeiro semestre. Aí todo mundo eu fiquei meio surpreso. Parece que depois que eu conheci minha esposa, ela explicou que os próprios japoneses, eles falam que a universidade é as suas férias antes de entrar para o mercado de trabalho. O trabalho de mercado, o ambiente de trabalho no Japão é pesado, tanto que muita gente morre de tanto trabalhar. Eles têm uma cultura meio distorcida quando é do mercado de trabalho. Que é até um dos motivos que eu recomendo, se você for trabalhar no Japão, não trabalha para empresas tradicionais. Pega uma venture capital, uma empresa que tem uma cabeça mais aberta, que não é tão grande, não tá, eles chamam de empresa negra, né? Black Eagle. Que são essas empresas que são reconhecidamente cabeça dura, por assim dizer, em que o seu valor é quantas horas você bota no trabalho e não o que você está fazendo, e o seu salário ele cresce com tanto de anos que você está na empresa e não quanto de lucro que você está trazendo. E é muito mais uma meritocracia de, sabe, valor trabalho do que a utilidade mesmo que você traz, né? E como não pode demitir, né? No Japão é muito difícil você demitir alguém. O que eles fazem é quando eles querem demitir alguém, eles botam no trabalho mais chato que eles conseguem pensar. Tipo, tem gente que vou colocar como chefe do departamento de vigiar vassouras. Você vai ficar numa salinha olhando por uma vassoura o dia inteiro. Essa é a forma deles de forçar você a se demitir. Porque é muito difícil demitir alguém no Japão. Então, caraca, essas distorções assim acaba sendo uma distorção porque as leis trabalhistas são tão ruins, né? Se não fosse, não teria o departamento de vigiar vassouras, mas tudo bem. Cara, você mencionou essa parte da universidade, assim, ser mais suave no Japão. A empregabilidade, porém, ainda é alta, assim, do pessoal que sai, pelo que você disse. Então, assim, vale a pena fazer uma universidade no Japão para quem está considerando? Ou, assim, se a pessoa quer trabalhar no Japão, ela pode muito bem se formar no Brasil e depois ir atrás de um emprego? Assim, você acha que, para quem tem interesse no Japão, é necessário uma universidade lá?
Depende de onde você quer trabalhar. Se você estiver mirando para essas empresas grandes, eu quero entrar numa Nintendo, a Nintendo nem tanto, mas eu quero entrar numa Sony, eu quero entrar numa Fujitsu, aí vale a pena você entrar numa universidade do Japão e pegar o renome, né? Eu formei na Universidade de Tóquio, isso já meio que abre as portas para você. Agora, se você está querendo entrar numa empresa menor ou até empresas de jogos que são menos tradicionais, eles vão prestar mais atenção no que você fez até hoje do que de que universidade você veio. Então, enquanto você está na universidade, você pode criar um portfólio, pega seus programas, em especial se você for programador, você pega um monte de programa interessante que você desenvolveu, coloca no GitHub, e quando você vai aplicar para entrar em alguma empresa, você dá o seu endereço do GitHub. Tá aqui os projetos que eu faço como hobby. As pessoas vão olhar, vão ver a qualidade do seu código, vão ver esse cara como hobby está fazendo coisas impressionantes, então vamos contratar. Porque as empresas mais tradicionais do Japão não vão prestar tanta atenção assim. Então, e eu nem recomendo você trabalhar na empresa tradicional do Japão de qualquer forma, então não tem tanto impacto assim a universidade japonesa. Agora, se você quiser experimentar o estilo de vida de estudante japonês, aí vale a pena. E tem os Festa, esquemas dos né? club. Aqui, o clube para estudante não é clube de dança ou clube de ir pro clube fazer piscina e churrasco. É clube de futebol, que é o grupinho que joga futebol, um clube de basquete, grupo de artes marciais. É uma experiência interessante participar deles. Maneiro. E, assim, para quem então quer ir atrás de uma empresa no Japão, atrás de algum emprego no Japão, perdão, alguma última dica, alguma última, assim, onde procurar, como ir atrás? Bom, tem o LinkedIn. Você bota lá no LinkedIn que você está procurando por empresa no Japão, vai vir um monte de pessoa querendo te recrutar. Vai vir para todo lado, você vai ser basicamente assediado, que lembra até aquele episódio dos Simpsons em que o Smith fica puto. Cara, o que é de errado com esse país? Você não pode nem andar na rua sem ser assediado com ofertas de emprego? E outra forma, cara, se você for de inteligência artificial ou tiver experiência em project manager, pode aplicar para a empresa que eu estou trabalhando também, estamos contratando. A empresa se chama Scoville. Então, se quiser, é só mandar o currículo para mim ou manda direto para a empresa, que aí você pula o cara o recrutador e já ajuda. Tipo, tem mais chance de ser contratado se você for aplicando direto na empresa. Que é até uma dica, não só para minha empresa, mas para qualquer outra empresa no Japão, você pode procurar por elas no LinkedIn para saber o nome. Aí você vai no site dela e aplica diretamente para a empresa, porque aí, porque eles não vão ter que pagar para o recrutador, você tem uma chance maior de ser contratado, porque aí, quando eles forem pensar no custo de te contratar, fica mais em conta. Porque tem contratador que eles cobram 1 ano de salário da pessoa. Eu Caraca. te introduzi esse profissional, o custo é 1 ano dele. Então, só deles relevar, ok, não vou ter que pagar 1 ano de salário para você entrar aqui, então já vale a pena te ter por Mas pelo isso é um menos 1 ano. cara sênior pra caramba, né? É tipo, 1 ano de um sênior é muito. E mesmo se você não tiver muita experiência, tipo, tem muita empresa que contrata júnior também. Um ano de júnior também já é um baque. E se você não ter que pagar isso, tipo, vale o risco. Vamos contratar para ver no que é. E ainda mais se você se você quiser trabalhar remotamente para uma empresa japonesa, você vai estar como contrato. Então não vai ter todo aquele esquema das leis trabalhistas japonesas te segurando. Então isso aumenta ainda mais a chance de ser contratado, porque libera a empresa de, vamos contratar para ver no que dá. Teve uns designers na nossa empresa que a gente contratou, como eles estão no exterior, a gente contratou só para ver. Beleza. Gostei do seu trabalho, tome o contrato, trabalha 6 meses e vamos ver no que dá. Enquanto se a pessoa está no Japão, a gente já tem que pensar 2 vezes. Ou se ele foi introduzido por um recrutador, já tem que pensar melhor no custo-benefício. Maneiro. Então, depois no link desse podcast, na descrição, a gente vai deixar o link da empresa do Igor, para depois quem quiser aplicar já vai ali e entra em contato. E claro, né, se vocês quiserem trabalhar como contratados para empresas japonesas, a gente pode ajudar no registro de empresa offshore, como autônomo, enfim, onde quer que você esteja. Então já deixo o jabá da consultoria da Seti.
E, bom, creio que do meu lado foi isso. Rafa, alguma última pergunta pro Igor? Ou Igor, alguma coisa Não, que... tudo certo. Igor, alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não te perguntou, mas que deveria ter te perguntado? Um ponto é que se a pessoa ainda estiver na universidade, que foi até uma coisa que eu ajudei com um amigo meu, pode entrar em contato comigo e perguntar o que eu deveria estudar para ser contratado no Japão, que eu te passo uma lista das tecnologias que a gente está usando, que foi até eu passo a informação por debaixo da mesa para um amigo meu, que eu falei, a gente está usando essa tecnologia, estuda isso, fica bom nelas, e quando você for aplicar no teste, você já vai saber o que vai cair. Eu posso passar essas informações que eu sei o que a minha empresa está trabalhando, mas ela já é meio que um snapshot do que a indústria japonesa está fazendo. E um ponto que eu pensei agora, para quem gosta de esportes de inverno, o Japão ele tem uma das melhores neves do mundo. A neve de fofinha, né? A Pounder Snow. Por conta daqueles ventos da Sibéria e coisa e tal, Hokkaido e o norte do Japão, a neve é tão fofinha que você cai lá para dentro. Então tem muita gente de snowboard e pessoa de esqui que vem da Europa para o Japão para aproveitar essa neve. Já fica a dica aí para quem gosta de esportes de inverno. Só cuidado que quando você Eu cai é nem muito sabia difícil que tinha levantar. um sommelier de neve, assim, tipo, tem um avaliador e tal. É incrível, eu não fazia ideia, eu nunca nem vi neve antes de ir pro Japão, e quando chega tem ranking de lugares com a melhor neve, tipo, esse lugar tem uma neve mais coesa, esse né, tem uma neve mais soltinha, é bom para esse tipo de esporte. É engraçado. Tem muita gente da Austrália também que vai pro Japão, né? Porque é mais barato para eles vir pro Japão do que ir para as montanhas da Austrália, só pelo preço que eles cobram lá. Muito bom. Bom, creio que essa foi a conversa de hoje. Igor, novamente, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast. Como mencionado, a gente vai deixar o link para sua empresa. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, onde que eles podem te encontrar? Pode entrar no meu LinkedIn, lá vai ter o e-mail. E qualquer coisa pode. Se você estiver no grupo da CETI, eu vou estar lá no, no Telegram, então só chamar. E basicamente isso. E-mail, LinkedIn ou pelo grupo da CETI. Beleza, perfeito. Vamos deixar tudo isso na descrição do podcast. Novamente, Igor, um prazer ter você aqui e valeu, até a próxima.